Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje, neste domingo, eu vou falar aqui as minhas impressões da segunda parte do segundo volume da quarta temporada de Stranger Things. Antes de começar o vídeo propriamente, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E também para acessar as redes sociais e o site, estão linkados na descrição, para saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. Caso você queira saber o que eu achei da primeira parte, você pode conferir no link no vídeo, né, que eu tô deixando aqui no vídeo mesmo, aqui nas informações. Você pode conferir um pouco mais aprofundado e também já tem as primeiras impressões, né, a primeira leva de impressões sem spoilers dentro também do site. Lembrando que a primeira parte foi lançada em 27 de maio pela Netflix e a segunda foi lançada nesta última sexta-feira, dia 1º de julho. Esses dois últimos volumes, o episódio 8 e 9, totalizam quase 4 horas de duração e o que eu gosto bastante é que eles continuam explorando bastante a questão da mitologia, explicando um pouco mais sobre a grandiosidade mesmo do Vecna, que é interpretado, né, pelo Jamie Campbell Bower, e como ele chegou ao mundo invertido após a abertura de portal pela El, além de como ele foi ganhando esses poderes mais sombrios, para além do que o Dr. Brenner ele tinha começado a identificar na infância dele. Então é interessante ver essa exploração da mitologia e eu acho que boa parte do que foi apresentado é tá diretamente ligado com o que os irmãos Duffer sempre pensaram, mas também com o crescimento das crianças, né, do quinteto original ali, depois do sexteto com a adição da Max, para poder explorar mais esses temas, para criar mesmo uma densidade um pouco mais avançada. O embate em si entre o Vecna e a Eleven, eu acho que é impactante. Você consegue entender a dimensão dos poderes e o quanto a Eleven é realmente um outro nível, um outro patamar, como gostam de chamar aqui no Brasil de muitas coisas, em relação ao Henry. E o diálogo dele, tipo, que o Brenner não é um monstro, ele só é fraco, mais ou menos isso que ele fala, que o Vecna fala pra Eleven, eu acho que mostra o quanto ele acredita na sua superioridade e que ele não pode ser derrotado. Eu não acho, e eu nem quero que seja realmente o final do Vecna, principalmente porque, como foi mostrado nos minutos finais, né, a fumaça escura sobre Hawkins e também a questão do terremoto e tudo mais. Então eu acho importante que ele seja ainda um dos grandes vilões, pelo menos da quinta temporada, para realmente continuar indo da onde veio o mundo invertido, quando ele realmente surgiu. Ele esteve sempre ali. Eu acho que criar essa mitologia pra gente ir um pouco mais além do Vecna, do reinado do Vecna, eu acho que também pode atrair muito pro possível spin-off que os irmãos estão planejando para depois que acabar a série. Falando um pouco, antes de ir pra parte que eu mais quero falar, que é a parte feliz, um pouco de feliz, obviamente, é óbvio que a gente precisa falar que como o Will, a sexualidade do Will vem sendo tratada, é muito óbvio, eu acho que o direcionamento da paixão não correspondida do Will, e como o Jonathan é o único que percebe que o Mike realmente acredita ser só amigo, só ter essa relação com o Will e não ser recíproco, né, a questão do Will, mas a questão, o Jonathan chegar pro Will e falar assim, eu te amo de qualquer jeito, eu acho que é bem importante, principalmente por causa de todo o discurso do Will de se sentir, ele não falar isso com as próprias palavras, mas a questão de se sentir estranho, né, e não saber exatamente como lidar com isso, que eu acho que isso
mostra bem a relação da Eleven com o Will, que eu acho que nisso eles se entendem bastante, dessa falta de conhecimento sobre o mundo ao redor da Eleven, o que era ela, né, a questão dela sem os poderes, quem ela realmente é, e o Will, essa descoberta de um sentimento que, vamos lembrar, em 1986, então não é amplamente aceito, não é amplamente aceito em 2022, ainda mais em uma cidade interiorana cujo time de basquete está em uma procura, né, por uma possível coisa acontecendo, e usa a palavra de Deus e tudo mais, então que gosta de fazer isso. Então imagine naquela época, né, imagine como isso seria apresentado, como ele acredita que aconteça. Obviamente a gente pode colocar aqui a Robin, mas eu acho que a Robin, ela abraça esse lado, ela sempre abraçou esse lado dela, mas o Will, lá na primeira temporada, quando ele desaparece, já falavam sobre isso, então é uma coisa que vem engolindo ele de uma maneira que ele não sabe como aproximar as pessoas para conversar sobre isso. Então, para mim é muito significativo isso, e eu realmente espero que isso continue sendo levantado, comentado na quinta temporada, por mais que esteja um caos surgindo, eu acho que é importante, para trazer talvez alguma felicidade para ele compreender o que realmente acontece com ele e poder seguir o caminho dele da maneira que melhor for possível. Falando do Will, a gente precisa falar, e falando um pouco do Mike, é importante falar que o discurso que o Mike é o coração, eu realmente acredito nisso, mas também eu acho que o Dustin é uma boa parte disso. Principalmente porque ele, que tem um pensamento um pouco mais aberto, um pouco mais mirabolante para algumas coisas, então eu acredito que isso que segura bastante o público, não só o público, mas também os amigos. E nisso vem a amizade dele com o Lucas, a amizade deles com o Lucas, que foi obviamente um grande momento da temporada, tentar mostrar o distanciamento, mas a realização do Lucas de querer ser popular e tudo mais não basta se ele se tornar uma pessoa idiota, como foi o caso do homem lá, do Jason, e ele batendo no Jason e a Erika batendo no outro menino que, né, é um homem de 17 anos atacando uma menina de, sei lá, 13, 12, sei lá quantos anos ela tem, já não lembro mais, mas enfim, de uma criança ainda, né, e principalmente menina, e os dois batendo foi muito satisfatório, então obrigada, Duffer Brothers. E antes de realmente ir pra parte feliz, a gente precisa obviamente falar aqui sobre o Ed, que realmente, eu vi uma amiga minha falando no Twitter que ela ouviu um podcast falando que seria impossível o Ed realmente sobreviver dentro de Hawkins, porque ele está sendo caçado, ele está sendo indiciado e acusado, melhor ainda, ele está sendo acusado de crimes que ele não cometeu, de liderar um culto de coisas demoníacas, e é interessante como eles colocam isso, culto, mas tudo bem. E ele nunca seria realmente livre, e mesmo que ele reaparecesse ali, ele provavelmente seria caçado em cidades vizinhas, então seria muito difícil ele conseguir ficar bem. Então, e a morte dele era esperada, eu acho que Joseph King é amorzinho, mas eu acho que era esperado, e a questão dele de morrer como herói, eu acho que foi muito mais satisfatória, e é muito mais interessante pro arco final do personagem em si. E a gente precisa falar da Max também, que a interação dela com a Eleven na mente foi muito bonita, ver o reencontro das duas, e que a amizade das duas ainda é bem fortalecida. Falando da memória, eu acho que da Max, a memória dela ser uma memória feliz, o final da segunda temporada é também extremamente on point, né? Tipo, é muito
importante, porque não só porque ela tá com o Lucas e eles deram o primeiro beijo nem nada disso e tudo isso, mas porque tá todos ali reunidos e é o início de realmente um florescimento da amizade de todos deles, então acho que é bem importante. E ela estar em coma eu acho que significa muita coisa para a quinta temporada, já que a gente precisa lembrar que depois que a Elle baniu o Vecna, o Henry, o 1, tanto faz qual o nome que você queira chamar, pro mundo invertido, ela também ficou em coma. Então, eu acho que tem coisas ali que podem ser muito importantes pro desenrolar da quinta temporada. E finalmente eu preciso falar aqui de Hopper e Joyce, que eu venho lutando por esse casal desde a primeira temporada, desde 2016, que eu amo esse casal e que finalmente eles ficaram juntos. Quando eles finalmente se beijaram, eu gritei um aleluia. Então eu acho, eu quero colocar isso. Deu uns coisas ruins, entendeu? Tipo, de terem que matar um devorador de mentes e tudo mais. Teve. Mas pelo menos eles voltaram pra Hawkins, eu acho que... E vão construir ali uma famíliazinha de alguma maneira. E vai ser importante. E é o que a gente espera. A Nancy, a gente também precisa falar aqui rapidinho, que eu acho também que vai ter grande papel fundamental. Eu acho que o relacionamento dela com o Jonathan deve ser explorado na próxima temporada, eu espero que seja resolvido. E que o Steve ganhe uma namorada, alguma pessoa, porque eu acho que não deixam o Steve seguir em frente. E fica nisso de ela vai escolher o Steve, ela vai escolher o Jonathan. Tanto faz, talvez ela tenha que terminar com a Robin, mas eu acho muito difícil, que eu acho que a Robin vai ficar com a Vicky. Mas, pelo que foi indicado ali no final da temporada. Mas eu acho que o Steve merece ser feliz com alguém que não seja a Nancy, principalmente porque a Nancy nunca sentiu realmente nada pelo Steve. Eu acho que isso fica muito óbvio, que ele gostava mais dela do que ela sempre gostou dele. Então, eu acho que ele merece, assim como a Nancy e o Jonathan, eu acho que se completa, eu acho que ele merece alguém que o complete, que realmente consiga partir para esse sonho de ter 6 crianças, que vai ser um inferno, mas tudo bem, é decisão dele e possivelmente da esposa dele, então eles que se cuidem. Eu acredito que então acho que o panorama geral é que eu espero que a quinta temporada não demore 2 anos. Gostaria muito que os irmãos Duffer falassem: ei, já estão todos os scripts, já estão todos prontos, a gente começa a gravar, sei lá, em agosto, termina de gravar em março do ano que vem, sei lá pra novembro do ano que vem, no mais tardar, tipo, alguma coisa assim, a gente tá lançando. Porque eu acho que, não que eu realmente ache, mas há uma possibilidade, não é grande talvez, como eu acho que como algumas outras séries tiveram, mas eu acho que é provável que talvez perca o interesse do público, e eu tenho muito medo que isso aconteça, porque eu já vi acontecer com Game of Thrones, que foi o caso da 6ª para a 7ª temporada, que tava lá em cima, mas os roteiros estavam horríveis, então deu que foi caminhando para um fim, deu odioso. Mas eu acho, não que eu acho que isso vai acontecer, porque os Duffer ainda tem um manejo melhor de sala de roteiristas e de diretores melhor que os criadores de Game of Thrones, mas ainda acho que precisa já ir rápido, porque abraçar que o elenco tá aí em alta e taca eles pra fazer as coisas, pra sair o mais rápido possível, pra continuar o hype no máximo que dá, porque a quinta temporada a gente não sabe quanto tempo vai ter, então se for qualquer indicativo essa 4ª temporada, todos os episódios vão ter mais de 1 hora, então é um negócio trabalhoso, tem a questão dos defeitos, tem a questão de tudo isso, e esse negócio precisa decolar logo pra gente não ficar esperando tanto tempo e talvez não perder interesse e tudo mais, porque a Netflix tá com grandes produções de muita proporção. Bridgerton, The Witcher, são só alguns deles. The Crown, que tá vindo a 5ª temporada e a 6ª temporada no ano que vem, que termina a série também. Então são muitas séries com
coisas grandiosas a serem feitas e precisa ter eu acho que a produção precisa ser acelerada para conseguir entregar mais rápido, para não cair em um desânimo entre o público, porque o público muda, né? Ele é rotacional, mas ele por ser rotacional, ele pode acabar migrando e as pessoas perderam o interesse de assistir, por exemplo, no fim de semana de estreia, o que é um grande indicativo de como a série vai caminhar, principalmente na Netflix, nos próximos dias, que eles contam no total os 28 dias e que isso realmente importa. Stranger Things, aliás, ele quebrou muitos recordes por causa disso. A quarta temporada é a temporada mais assistida. Ela só perde nos 28 dias no momento para Round 6. E não vai ser contada tudo, porque eles foram lançados em coisas separadas. Então, volume 1 é esse tanto, volume 2 vai ser outro tanto. Então, vai ser interessante como vai ser essa junção. Não vai dar para juntar, porque são volumes diferentes, mas enfim, vai ser interessante ver como tudo isso vai caminhar. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. Comente se você gostou da quarta temporada de Stranger Things, o que você espera para a quinta temporada. Acesse as redes sociais e o site estão linkados na descrição para saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. E até a próxima.